ouvintes do Histórias que Ensinam, o podcast que transforma trajetórias em lições de vida. Eu sou Chica Rodrigues, jornalista e comunicadora, apaixonada por narrativas que inspiram mudança. E junto com a minha parceira de trabalho, a advogada Cristiane Linhares. Mais uma vez. Mais uma vez. Hoje nós mergulhamos na jornada de um pioneiro, Wilson Caetano de Souza Júnior, doutor em Ciências Sociais pela PUC. Eu tenho que ler, gente, porque o currículo dele é imenso, e eu só resumi. Professor adjunto da Universidade Federal da Bahia, criador do Núcleo de Estudos em Alimentação e Cultura. Ele fundou o NUREAB, o Troféu Zeferina, e atua na comissão da Lei 10.639, conectando antropologia afro-brasileira à luta por identidade e inclusão. Wilson, sua história não é só acadêmica, é um chamado à ancestralidade. Seja bem-vindo. E é um prazer tê-lo aqui. Vamos começar? Prazer meu, eu quero agradecer o convite e fiquei muito contente em poder ser incluído no espaço desse, um nome tão sugestivo que diz Histórias que Ensinam. Então, espero que a minha história possa ensinar e também impulsionar outras pessoas, outros homens e mulheres negros nessa caminhada. Bom, eu sou suspeito em dizer, porque não consigo chamar de Wilson, mas, Júnior, é um prazer ter você aqui. Você Obrigado. sabe o quanto você é importante na minha vida, não só na minha vida, como da comunidade negra. Então, ter você, meu irmão, meu cunhado, meu amigo, está aqui para contar a sua história, né? Vai fazer a diferença, porque as pessoas vão acreditar que a vida delas podem mudar. Então, é um prazer inenarrável estar aqui com você. E com esse currículo todo, né, Francisca? Eu vou deixar a parte acadêmica, vou deixar você fazer essas... Porque eu quero falar do vai Wilson. Fofocar, ela quer falar com... Eu quero falar do Wilson, que eu convivo, que eu conheço, e que as pessoas têm que saber que tem um coração imenso, bondoso e gigante. Então, muito obrigado, meu irmão, por você ter aceito esse convite. Obrigado a vocês. E antes de começar, meu irmão, Mutumbá, sua bênção pelo dia de hoje. Vamos lá, então, já que ela deixou a parte, né? Sua jornada começou com doutorado em Ciências Sociais na PUC São Paulo. Hoje você mora em Salvador. Salvador. Ai, delícia. Em 2001, Não, né? ele é baiano. Ele só veio estudar aqui. Não é que ele mora. Ele veio para São Paulo e voltou. Estuda e volta para suas origens. Eu amo Salvador, amo a Bahia. O que o levou a se aprofundar na antropologia das populações afro-brasileiras em um momento em que esses estudos eram marginais no Brasil? Na verdade, Chica, assim, eu chego em São Paulo por volta do início dos anos 90, tá? Então, eu saio da cidade de Salvador para poder fazer teologia aqui na cidade de São Paulo. Então, eu inicio a teologia na Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, porque, eu era seminarista católico, tá? E aí, nesse intervalo de tempo, eu me inicio no Candomblé. Então, na verdade, eu chego na PUC São Paulo já no início dos anos 90, concluo o curso de filosofia, que essa é a minha primeira formação, e aí, então, eu migro para ciências sociais, né? Então, eu faço o mestrado e, posteriormente, o meu doutorado. Eu digo que o que me levou o ingresso às ciências sociais foi, de fato, eu percebi que caminhar pela filosofia era um caminho muito difícil naquele momento para mim, né, um jovem negro e pobre. Então, eu fiz a escolha de ir para as ciências sociais, mesmo não tendo formação em ciências sociais, né? Então, e de fato foi um desafio muito grande, porque nós não tínhamos naquele momento essa grande conquista da população negra, que são as ações afirmativas, e nós éramos um grupo muito pequeno, muito reduzido dentro da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né? Nós éramos tão poucos, os negros e as negras naquele momento, nós éramos tão poucos que nós conseguíamos nos conhecer todos pelos nomes e a gente se juntava para poder se proteger. Então, na verdade, a escolha pelas ciências sociais, eu vi a possibilidade
de encontrar nas ciências sociais um espaço onde a gente pudesse articular conceitos como identidade e ancestralidade. Ter voz, né? Exatamente. E aí eu acho que eu dei, assim, uma sorte muito grande de ter encontrado alguns professores, de maneira especiais professores, né, como a minha orientadora Josildete Gomes Consorte, que hoje está com 90 vai fazer 96 anos, né? Bom. A professora Terezinha Bernardo, que não está conosco, Opa. e outros professores e professoras também que acolhiam, mulheres negras também, né, que acolhiam estes jovens e estas jovens com esse ideal. E assim eu segui minha vida e aqui estou com vários rara, trabalhos. Né? Uma coragem rara. rara. Falando na PUC, né, que era o mesmo período que eu fiz o mestrado, essa época, em 2001. Isso que você está falando para nós... Fez na PUC também? Fez o meu mestrado, Eu também fiz na sou PUC. filha da PUC. Nós somos PUC filhos da- Campinas. Eu sou PUC São Paulo. Eu sou PUC Campinas. Eu estudei... E eu fiz meu mestrado nessa época lá. E você falando isso, né, na turma de Direito, durante esses 4 anos que eu fiz o mestrado, eu só encontrei mais um negro. Olha. Então, E eu, na minha turma de jornalismo, só tinha eu. Não, mas quando ele diz assim, não tem. E a PUC, os professores da PUC realmente acolhiam, né? Essa história de buscar. Mas assim, eu e mais um nos 4 anos que eu fiquei lá. Quando você diz isso, Júnior, eu me remeti ao passado e me vi lá sentada em também, várias sozinha. cadeiras que eu passei, como você passou. Dentro da sala eu tava sozinha. Tinha cadeira que eu sozinha de negra. Então, por isso que eu digo que, de fato, né, as ações afirmativas foram uma maneira de garantir esse direito de nós, né, furarmos essa bolha que ainda hoje é a Universidade Brasileira. E você né? teve o privilégio de estudar com a professora Tereza Bernardes. Terezinha Bernardes. Eu a conheci e gosto muito, mas não estudei com ela. Não tive essa Ô, sorte. Júnior, você falando essa história da PUC, e você é um professor titular hoje da cadeira da Universidade Federal da Bahia. Como é que né? A gente tá falando de cor, né? Como é que é ser um professor titular hoje lá? As barreiras que o Júnior enfrentou para chegar nessa cadeira. Na verdade, as barreiras que o homem negro, que as mulheres negras enfrentam é a mesma, é o racismo. Né? Aquele racismo sutil, aquele racismo silencioso, aquele racismo subliminar. Então, só para você ter uma ideia, então quer dizer, eu sou o primeiro professor negro titular dentro da minha unidade. Porque também somos muito poucos, nós não somos mais do que 5 ou 6. Né? Então, isso não é uma realidade da Universidade Federal da Bahia. Isso mostrando que é Bahia, né? por isso É o mesmo. nosso estado mais negro. Por isso Isso que eu tô é perguntando isso, porque ele está na Bahia. É o estado mais negro do Brasil. Mas isso é uma realidade do nosso país. Então, nós temos o racismo constituidor que faz com que homens e mulheres negros e negras cheguem, ascendam, né, a certos locais com mais dificuldade, então a gente precisa realmente falar de racismo. E o nosso ingresso na universidade ainda é um grande desafio. Quando chega lá, aí você tem que fazer a sua trajetória com as suas progressões, né? Mas mesmo assim existe, né, esse racismo estrutural, esse racismo sutil, né, que a gente tem que ir enfrentando, percebendo, reagindo e fazendo com que a nossa história, as nossas respostas a esse racismo empodere também outras pessoas para que elas não tenham medo de chegar. Porque é importante dizer que nós chegamos, então a gente já conseguiu romper a bolha, embora a luta seja diária. Mas outras pessoas ainda estão a caminho. Então, quem está no caminho deve ver e ouvir a nossa história e se empoderar para não, exatamente, para não deixar de ir ao encontro. E aí eu acredito que no futuro nós seremos mais, porque hoje nós já somos muitos. Wilson, como é ser negro num estado como a Bahia e não ter o seu lugar, né? É bem complicado isso, porque quando você pensa Bahia, a gente pensa, né, África e imagina que é tudo ótimo pra gente, né? O que... Poderia ser tudo ótimo, né? Mas nós contamos... Como é a realidade? Mas nós contamos com esse racismo
estrutural. Então, na verdade, isso faz de fato saltar mais os olhos, né? Porque o que se esperava de que um local onde a gente usa até isso como um grande clichê, né? A cidade mais negra fora do continente africano, nós tivéssemos mais oportunidades. Mas aqui nós estamos falando de fato de oportunidade, nós estamos falando de privilégios. Então, o privilégio branco, o lugar reivindicado, né, por esses homens e por essas mulheres não negros e não negras, não é? Que historicamente reivindica esse lugar, é algo assim que faz parte do processo de formação do Brasil, né? E em cidades como Salvador isso não é diferente, mas faz de fato saltar os olhos. É só você ver, né? O grande retrato disso, o grande espelho é o Carnaval de Salvador. Você tem uma grande massa não negra dentro do bloco e uma grande massa negra que se na pipoca, ou se não segurando a corda para que essa massa não negra ela tenha segurança. E como faz para mudar? É tão difícil, né? Como faz? A gente Você que estuda isso, que vive, convive. A gente vem tentando. Se a gente olhar a nível de legislação, o Brasil ele tem as melhores. Uma das mais elaboradas legislações antirracistas do mundo. Mesmo assim, nós temos vários episódios de racismo, né? Tá aqui Meg, que é advogada, então ela conhece muito bem que disso. Já passou e que já suportei por isso mesmo, né? Sendo advogada. Aonde a dificuldade começa na delegacia, no momento de fazer o boletim de ocorrência. Não só na delegacia. Quando você vai ser atendido, se você não chega pelos policiais militares, por qualquer... eles já não te dão aquele... Eu já tô na delegacia. Mas eles não te dão aquele acolhimento, né? Porque assim, quando você passa por um crime, qual que seja, qualquer tipo, mesmo que seja roubo, você tá ali em choque. E aí você tem que ter aquele acolhimento. E quando você não tem isso, você já fica desestimulado. Ô Júnior, e você fala de histórias, né? Nosso programa é sobre histórias que ensinam. E o que você diriam para essas pessoas, né? Nós falamos da universidade, que eu acho muito importante. O que você diria para esses professores novos que estão buscando, galgando, entrar na magistratura? O que você diria para eles, para os professores negros, né? Porque para os outros nós já sabemos que tem outras facilidades. Para não se desestimular. Porque a dificuldade eles já sabem. Mas para não retroagirem, né? Porque assim, você vai, aí você chega um momento, ai, tô cansado. Para eles não ficarem desestimulados e retroagirem. Qual que é o conselho que você daria? Eu acho que eu trabalho muito com a ideia de ancestralidade. Eu acho que se a gente pensa que nós temos uma dívida ancestral, porque nós temos a dívida ancestral. Então eu falo isso para meus alunos quando eles estão muito desatentos na sala de aula, não querem prestar atenção, querem conversar, fiquem transitando. Eu digo, olha, sabe como você chegou aqui? Porque eu sei como eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui porque a minha avó, uma mulher que não conhece as letras, que eu não falo analfabeta, né? Porque a palavra analfabeta ela é cheia de um significado pejorativo. Né? A minha avó, uma mulher que não conhece as letras, ela fez a opção forçada de não ir para a escola, porque minha mãe tinha que trabalhar e ela tinha que ficar dentro de casa tomando conta para me criar. Então, eu tenho uma dívida ancestral com essa mulher. Então, todos nós que estamos aqui hoje, no local que estamos, temos uma dívida ancestral com os nossos pais, nossas mães, com os nossos avós, que abdicaram de coisas de sua vida e acreditaram que a gente seria alguma coisa um dia. Porque eu também fui criança que ouvi da minha professora, você não vai para lugar nenhum. Vocês não vão chegar em lugar nenhum. Eu sou isso. Não é isso? E eu sou a prova viva de que ela estava errada, de que eu cheguei. Nós somos a prova viva. Porque nós cansamos de ouvir isso nos bancos escolares quando criança, né? Quer dizer, para nós nada, para outros tudo, né? Sem ficar muito exaltando cor, porque isso é a postura do professor. Mas nós somos já desestimulados, né? Exatamente, né?
Olha, você que está aí nos assistindo, se você está ouvindo, se identifica com alguma dessas histórias de superação cultural, de racismo, compartilha esse episódio aí com a gente aí no chat, né, Meg? É claro, porque é muito importante, ainda mais para uma pessoa que reside no estado mais perto do Brasil, tá falando isso daqui. É um impacto muito grande, né? É triste ainda ouvir isso. E o Júnior disse uma coisa muito boa. A nossa legislação é a melhor do mundo, mas na prática ela não é aplicada. O problema é a aplicação da regra e da norma, que é deficiente. Exato. Você falando na legislação, você faz parte aí da comissão da Lei 10.639. Participei. Como é que tá isso hoje? Porque, pelo que a gente sabe, não é uma legislação também que não é todo mundo que segue. Como é que faz para se seguir uma lei? O que... Na verdade, foi uma grande conquista, né? Eu participei dessa comissão, eu hoje não participo mais. Vamos explicar o que é a lei, né, 10.639. Na verdade, a lei 10.639 é uma lei que alterou a lei de diretrizes básicas, né? Acho que é 9.694, não sei, eu ainda me lembro, né? E que transformou em obrigatório a introdução de história da África e de estudos afro-brasileiros nas instituições de ensino. Isso em também, todas, municipal, estadual, e particular. E também de vários níveis, inclusive a superior, que é um grande desafio. Isso é ainda para nós, foi naquele momento e ainda para nós um grande desafio. Só para eu trazer um exemplo bem rápido, né? O que acontece, por exemplo, na cidade de Salvador, né? Você tem uma quantidade de professores neopentecostais ou evangélicos muito grande. Então, eles simplesmente se negam a trazer alguns conteúdos, falar sobre os nossos heróis, personalidades negras, elementos da cultura afro, dizendo que é coisa do diabo. Devia ser demitido, verbalizam isso. Mas, Meg, é complicado porque você tem escolas na periferia, por exemplo, onde todo mundo é evangélico, onde obriga os professores, e eu sei que aqui em São Paulo também acontece isso, porque eu tenho alguns depoimentos, onde a reunião de planejamento começa com a oração cristã, começa com a leitura da Bíblia. Nós não somos contra a Bíblia, né? Mas é preciso, de fato, que você represente ali também outras manifestações, outras questões religiosas. E a Lei 10.639 não fala de religião, fala de cultura. Mas nós temos uma cultura entre nós de que tudo que se remete ao povo preto, ao homem negro, à mulher negra, é demonizado, é considerado como algo do demônio. Então, a Lei 10.639 ainda hoje é um desafio, embora ela tenha nos proporcionado mais visibilidade, né? Porque falar sobre história da África, falar sobre personalidades negras, os nossos heróis de fato, né? Como Zumbi, Ngazumba, a Cotirene, então isso é muito importante, né? A obrigatoriedade da celebração do dia 20 de novembro como um dia de luta, como um dia de reflexão, né? Reflexão. Então, quer dizer, é tudo isso que nós estamos falando, mas ainda hoje, então, é uma lei que, de fato, ela ainda está para ser implementada por conta dessa grande barreira que é o racismo que nós temos entre nós. E isso, para ser implementado em sua plenitude, aí, teria que ter fiscalização. Eu acho que tem que ter boa vontade, bom senso e... Não, mas lei não se cumpre, né, doutora, com boa vontade, tem que né? ter Eu, por exemplo, tem dia que eu tô muito brava, posso querer bater em alguém, não posso. Eu acho que se não for fiscalizado, se não for exigido... Mas quem vai fiscalizar? O órgão contratador. Ministério da Educação, secretarias de educação. Na verdade, o professor, né, na época que eu dava aula, e você é professor, sim, a gente sempre faz lá um boletim da matéria que você explicou. Se o Ministério da Educação começasse a olhar que aquele professor ou coordenador ou diretor, mas não falou dessa matéria, o que está acontecendo? Chama um aluno, uma vez no mês de cada sala. Qual a matéria? Gente, tem que ter trabalho. Mas eu acho que isso, eu na nem verdade... imagino isso num país
onde a gente tem uma das maiores bancadas evangélicas, onde as leis que são produzidas justamente, né, tendo em vista atender algumas questões. Sim. E a gente vai surfando atrás, né? Então, já que tá... Mas nós estamos falando de cultura, nós não estamos falando de religião. A lei trata de cultura, não de religião. Então, quando você trata de cultura, tem que seguir a regra. Mas eles confundem. Mas não é o que acontece. Mas eles associam, né? Eles aproveitando essa sua fala, como é que é no NEPAC você trazer a antropologia, a culinária africana? Como que é essa junção toda? Como que você consegue aplicar isso na prática? Na verdade, o núcleo de estudos e pesquisa em alimentação e cultura foi um grupo de estudos que, quando eu chego na Escola de Nutrição da UFBA, ele já existia, né, coordenado pela professora Lígia Amparo, né? E é um grupo que desenvolve pesquisas e estudos na área de alimentação e cultura, que é outro desafio, né? É um desafio específico para quem está na área de nutrição, que foi uma área que eu chego, né? Eu retorno para Salvador e então ingresso nessa área por conta do meu mestrado, né? Na PUC São Paulo, onde eu trabalhei alimentação ritual nos terreiros de Candomblé. Então, aos poucos eu fui vinculando as minhas pesquisas, né? As minhas pesquisas, na verdade, estão vinculadas ou são realizadas a partir da perspectiva das linhas de pesquisas que, quando eu chego, eu já encontro no núcleo de estudos e pesquisas em alimentação e cultura. Qual é a ideia do NEPAC? De que é possível fazer uma leitura da comida e do comer para além do biológico, ou seja, nós comemos cultura o tempo todo. E é nesse sentido que e é esse suporte que a antropologia dá à nutrição. Então é uma grande tentativa de fazer esse diálogo, e aí é feito através de algumas linhas e de alguns trabalhos que bem inovador esse grupo isso, né? reúne. Eu imaginava. Por isso que eu achei importante ele falar disso, para as pessoas terem conhecimento que a NEPAC, o que a NEPAC faz? Tem que dizer que, né, na verdade, vai lá buscar ancestralidade, junta, faz uma junção de tudo, vamos caminhar e vamos ensinar, porque às vezes as pessoas nem sabem. Fala comida de candomblé, mas tá ligado à ancestralidade, não é só o candomblé. E vocês, nesse núcleo, estudam só você, tudo bem, mas os outros professores dão em outras... Não, você tem várias linhas de pesquisas, né? Tem eu que estudo religião, mas tem um grupo que estuda alimentação na rua, a questão dos mercados, né? A questão de hábitos alimentares, então tudo com um diálogo com a antropologia, a questão alimentação e corpo, né? O importante é dizer que a comida ela não pode ser percebida a partir dessa ideia de nutrientes. Então, para a gente, a pior coisa é chamar a carne de proteína, né? É colocar um prato e fazer aquela leitura, né? Carboidrato, proteína, as coisas elas têm nome e é preciso, e a gente tem que valorizar o nome que a comida ela é chamada, como ela é de fato chamada. E como é chamada a carne? Agora eu fiquei curiosa. Carne é carne, carne é carne. Não é carne de frango, é carne de boi, é peixe, é porco, então carne é carne. Né? Ô, Júnior, você falou em mercado nessa pesquisa, né? E tem um mercado em Salvador que eu adoro, né? Que não é um mercado, é uma feira. O NEPAC, como que você, né, como componente, como é que você vê a Feira de São Joaquim? Eu escrevi, uma certa ocasião, não vou me lembrar quando, né? Mas lá no meados dos anos 2000, quando eu tinha uma coluna no Jornal à Tarde, eu escrevi um texto chamado Os Diferentes Caminhos da Comida na Feira de São Joaquim. Por isso que eu tô é um artigo breve que eu gosto muito, onde eu dou dicas às pessoas, porque cada dia a Feira de São Joaquim é um espaço que abriga assim, mais de 200 restaurantes, né? Restaurantes que alguns que só funcionam das 3 da manhã às 6 da manhã, então durante o dia, né? Durante o momento que a feira abre, que a feira começa. A feira não dorme, na verdade, né? Mas aquele momento que as pessoas elas começam a ir a partir das 5 horas da manhã.
Então, esses restaurantes, esses bares e restaurantes, como eles falam, todos os dias eles elaboram um cardápio. Então, por exemplo, hoje, sexta-feira, é comida de azeite. Né? Então, quinta-feira você tem o cozido, segunda-feira você tem o assado de boi. Então, vários dias você tem, além daquelas comidas, né, que se fazem todo dia. Então, ali as pessoas elas podem tomar o café com cuscuz, com aipim, carne de sertão, né? Ai, que delícia. Então, Tradicional. tem o dia da feijoada, então foi isso que, né? E também, gente, é muito importante desmistificar essa ideia de que a comida de rua, ela é suja. Por isso que eu tô te Isso, o núcleo de estudos e pesquisas da alimentação e cultura, eu já vi muitos trabalhos onde trabalha, né? Essa Onde conscientização, desenvolve, né, essa noção de sujo e de limpo, né? Uhum. Dizer que esse discurso higienista também é um discurso produzido num contexto racista que foi feito para poder, né, constranger as nossas populações. Então, que vendiam, né? Na rua. exatamente. Então, esse texto vai nessa direção. Olha, eu estou aprendendo muito. Eu nunca tinha ligado essa questão. Nunca por tinha exemplo. pensado. Não, é verdade, né? É uma coisa muito interessante, porque essa questão de ligar que a comida de rua é suja, Sim. em função de nós lá atrás, Claro. né, termos começado vendendo a Isso, comida, porque nós éramos mulheres negras vendendo. Isso. Então também relaciona Isso. ao sujo. Que coisa Nós, terrível. Eu não nós tinha sempre pensado fomos nisso. responsáveis pelo abastecimento da cidade. Sim. Então, tudo que se comia, a maioria do que se comia transitava sobre a cabeça, sobre os nossos corpos. Sim. Né? Que não era do armazém, era na cabeça dos nossos corpos, dos corpos negros. Então você tem, coisa... a partir do século XIX, todo um discurso que diz que a comida de rua é ruim, é suja, então tem que ter cuidado, né? Que, olha, realmente eu fiquei Na pasma. verdade, é buscar histórias para desmistificar. Exatamente. E tirar esse medo das pessoas. E isso é muito legal. E a gente, você também já foi, né, em Angola, as mulheres ainda continuam ali vendendo com seus cestos. O Júnior também já foi, né? Vamos falar né? na África, né? O Júnior também já esteve na África já. Ali em Angola, eu fiquei bem impressionada ainda, porque essa questão das mulheres venderem ainda comida ali com cesto na cabeça me remetia quando eu era criança, lá na minha cidadezinha do interior do Nordeste, né? Então, aí você chega e olha e fala, nossa, ainda existe. E não tive esse pensamento de que é sujo. Pelo contrário, ainda comprei banana. Mas é exceção à regra, né? A maioria das pessoas acham isso. Então, essa desmistificação... Você vai comer na feira. É muito importante, Você come na feira. É muito importante. Ô, Júnior, nós falamos do NEPAC, mas você também dá uns cursos, né? Porque eu te sigo, te acompanho. Como que é essa aceitação dos cursos que você dá de alimentação com antropologia? Como é que é essa integração? Conta pra gente. É concorrido, né? Quando eu falo concorrido, as pessoas se interessam muito porque é como Chica coloca, é curioso, né? Uma coisa que a gente não pensa, né? É muito legal esse curso dele. A possibilidade de pensar, por exemplo, como é que se deu o processo de formação da cultura alimentar brasileira. Essa é uma disciplina que eu, na verdade, a minha escola, como a gente chama escola, é uma escola de nutrição e de gastronomia. Então, o curso de gastronomia é um curso muito forte. É o primeiro curso de gastronomia de graduação do Nordeste. Então, ele tem esse diferencial. Então, tem uma disciplina chamada Cultura Alimentar Brasileira. O que é a cultura alimentar brasileira? É pensar que existem culturas alimentares brasileiras e de que nesse processo no processo de formação das culturas alimentares brasileiras, né, diferente do que se diz de que o português ele foi o grande mentor desse processo. Então, traduzindo, né, algumas comidas que nós temos, elas surgem da necessidade que esses homens negros e pretos e os povos indígenas tiveram de adaptar a alimentação como uma resposta ao português. A gente, então, inverte essa história. Nós, de fato, reconhecemos a presença das cozinhas portuguesas, mas nós invertemos dizendo que, ao contrário, não foi o português, mas foram
os povos indígenas e os povos africanos, que são os verdadeiros interlocutores e protagonistas destas cozinhas que nós temos de norte a sul do país. Então, se você pensa numa culinária paulista, numa culinária mineira, numa culinária baiana, numa culinária sulista, em todas essas culinárias pesaram as mãos de africanos e de povos indígenas ao lado de outros grupos que entraram no processo de formação do nosso país. Bem interessante. Já quero fazer o curso. Não, o Júnior tem várias histórias que ensinam realmente, porque transforma. E isso é muito interessante, porque as pessoas que têm esse conhecimento, adquirem esse conhecimento, a visão dela muda. Ela começa a olhar determinadas coisas com outros olhos. Como essa história da comida de rua. Olha que interessante. Por que marginalizar? Né? Tudo isso faz um sentido na sua explicação. Porque se nós não comemos... Tem bactéria. Será que realmente tem a bactéria? É mais fácil dizer isso, né? Colocar um empecilho para que aquelas populações, vou falar, independente de cor, de baixa renda, não tenham acesso a algumas coisas, né? Agora ele vai da teoria à prática, né? Da prática o Júnior à ação, né? Do conhecimento para ação. E você aí, inscreva-se no nosso canal, troca ideias. Esse assunto aqui, não sei se com você, mas para mim está mexendo muito, né? Estou super curiosa, quero fazer o curso. E, Wilson, eu vi que você trouxe um livro. Tá. É seu? Eu ia falar de um livro, não. O Júnior aqui é escritor de vários livros. Ele falou de um artigo, né? Mas o Júnior já escreveu vários livros. Mas ele trouxe o último. Ele trouxe o último, né? Mas então, eu queria que você falasse. Você vai mostrar o seu último, mas eu queria que você falasse qual o livro que mexeu mais com você. Eu acho que o livro que mexeu mais comigo é um trabalho que eu tenho chamado Ijexá, o Povo das Águas, né? Porque Ijexá, o Povo das Águas, me deu a possibilidade de dialogar com a história, né? Resumindo, a história a história de um grupo de africanos da nação Ijexá, né? Que eles eram numerosos também na cidade de Salvador, e é onde eles saem da região central da cidade, do centro da cidade, atravessa a península de Itapajipe para ficar perto das águas. Então eu consigo reconstruir um pouco da história desse grupo, e a partir daí eu consigo dar visibilidade aos africanos de nação Ijexá no Brasil. Então é o primeiro trabalho sobre esses africanos de nação Ijexá. E quem são estes africanos? São africanos que marcaram profundamente a nossa cultura, criando ou dando suporte aos chamados afoxés, né? Fazendo essa festa de rua que aos poucos vai sendo reconhecida como patrimônio do Brasil. Nós temos afoxé na cidade de São Paulo, nós temos afoxé no Rio de Janeiro, ou seja, nós temos afoxés nas grandes capitais. Então, para mim, esse é um dos trabalhos mais significativos para mim, né? Um livro muito bonito que eu gosto muito. Mas gosto também de um trabalho, um livro que é autobiográfico de uma filha de santo do terreiro do Engenho Velho, filha de Ançã, um livro chamado Oloiá, Bominício, o Bailar das Borboletas, porque foi um livro produzido durante a pandemia, né? É um livro muito... Eu começo a fazer a pesquisa de campo no final de 2019, 2020 fecha tudo e eu preciso continuar com o livro. A gente faz através de WhatsApp, de telefonema, gravando. Você tem várias pessoas dando depoimentos, falando sobre Ançã, falando sobre Xangô e falando sobre a figura de Abominício, que é uma das principais figuras fortes, irmã da Boa Morte, irmã do Rosário, nessa luta contra o enfrentamento do racismo e do ódio religioso. Mas nós temos aqui, né, santos, devotos e orixás. Mostra para nossa câmera. Santos, devotos e orixás, na Bahia de Todos os Santos. Na verdade, esse é o meu doutorado. É um trabalho que foi realizado, uma pesquisa de campo, no início dos anos 2000, quando eu retorno para a cidade
de Salvador, que aborda o famoso tema do chamado sincretismo afrocatólico, que é Sim. essa relação entre os santos católicos e os orixás africanos. Onde no livro eu venho dizendo que não é apenas isso, que a gente não pode reduzir apenas isso. E qual é a tese? A tese é de que, de fato, que primeiro as pessoas, elas sempre quando pensam nessas relações sincréticas, reduz essas relações sincréticas apenas ao âmbito das religiões de matriz africanas, esquecendo ou não levando em consideração que, a priori, todas as grandes religiões elas são sincréticas. Então, por exemplo, o dia 25 de dezembro, o dia que nós celebramos o nascimento de Jesus, nada mais é do que o dia do Sol Invictus, o grande Deus Sol, né? Que essa igreja ela incorpora e traz para o seu calendário. O título da Virgem Maria como Mater Dei, Mãe de Deus, nada mais é do que o título da grande Ísis, né? Essa grande deusa africana, né? Ligada aos perfumes, à imortalidade, ao renascimento. Então, o cristianismo é um grande sincretismo com outras religiões. Mas quando se fala a palavra sincretismo, sempre se associa como algo que deprecia, tira a originalidade das outras religiões. E no nosso caso, nós passamos por isso, porque desde o final do século XIX se construiu a ideia de que o nosso sistema religioso ele era frágil, ele não conseguia explicar muitas coisas. Então, por conta disso, foi feito esse pacto com os santos católicos. Eu não gosto muito da ideia de que os orixás eles ficavam escondidos abaixo dos altares católicos. Pode até ser, mas isso não é suficiente. A teoria do esconderijo, do escondimento ou da dissimulação não é suficiente para poder explicar esta relação que os africanos conseguiram estabelecer com esse catolicismo português. E eu chamo a atenção no trabalho de que todas essas escolhas, todas essas negociações, todas essas relações, elas se deram a partir de nossas matrizes culturais. E para finalizar, eu vou trazer o exemplo de São Cosme e Damião, que é um santo muito conhecido de todos nós, que chega aqui 2 médicos adultos e nós conseguimos transformar em 2 crianças. Olha que distorção, né? Que distorção. 2 que médicos adultos. Não, releitura, porque todo mundo acredita no Eles sincronismo. diminuíram de tamanho. Não, 2 criancinhas bonitinhas, são 2 médicos. Então, São médicos adultos. Já quero ler esse Não, eu vou querer ler esse livro. Esse foi um dos livros que eu não li. Vocês comprem esses livros. Na verdade, o livro ele vai ser disponível gratuitamente na forma de e-book e na forma também de audiolivro. Então a gente pode colocar o nome Santos, Devotos e Orixás na Bahia de Todos os Santos e aí vai direcionar para o local aonde o trabalho ele vai estar hospedado. Com isso, a gente garante que as pessoas tenham mais acesso a esse trabalho e a esse tema. Ô, Júnior, aproveitando falando em sincronismo, né? Eu já vi algumas reportagens suas e geralmente no dia 4 de dezembro, né? Que esse ano, né, ele fala de Santa Bárbara, esse ano de Iansã. Várias escolas de samba vão falar, inclusive a Mangueira, a Maria Bethânia foi lá, né? Vai falar dos Itãs de Iansã. Como que é essa relação da Bahia com Santa Bárbara? Você que fala várias entrevistas que você... Todo mundo acha que a igreja de Santa Bárbara é aquela do Pelourinho. Mas eu tive o prazer de estar com você em uma reportagem sua e descobri que a igreja de Santa Bárbara, a primeira não é aquela. Você podia contar isso para nós? Na verdade, três figuras católicas, elas são muito presentes na cidade de Salvador. A primeira, sem sombra de dúvida, é Senhor do Bonfim. Sim. Né? Mas eu não sei até que ponto é o tamanho também de Santo Antônio. Santo Antônio é um santo português, né, muito popular. E a devoção de Santa Bárbara, que segundo relatos no final do século XIX, a festa de Santa Bárbara era uma tímida festa onde poucos africanos tomavam parte, né? E esses africanos e africanas eram ligadas
ao comércio, então Santa Bárbara sempre esteve ligada ao mercado. É uma festa que vai crescendo com o passar do tempo, a ponto de hoje estar do tamanho que está, né? Acaba sufocando ou prevalecendo sobre a festa de Nossa Senhora da Conceição da Praia, que é a padroeira da cidade de Salvador, porque era padroeira de Portugal. São temas que eu trabalho aqui nesse livro, no capítulo chamado Santos Náufragos e Náufragos Santos, explicando por que as igrejas de Salvador elas estão de frente às águas e a relação das igrejas com os santos, né? E então Santa Bárbara hoje ela faz parte da história da cidade de Salvador, porque ela articula essas histórias negras que nós estamos falando aqui, né? Então, foi um desafio no início colocar Bárbara na rua, né? E garantir o tamanho. E hoje você conhece a festa de Santa Bárbara, é uma festa muito aquecida, muito quente, onde a gente diz assim, olha, Santa Bárbara não é Inhansã, mas com certeza Santa Bárbara era filha de Oiá. Porque para ter tanta força, né, e para dar tanta força a essas pessoas, essa gente que está aqui em torno dessa devoção. E nesse livro eu reproduzo uma fala que uma certa ocasião eu ouvi durante a pesquisa de seu Pedro. E na ocasião ele era prior da Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. E ele disse assim, olha, todo esse povo que você está vendo aqui nas festas populares é gente do candomblé. Tire essa gente do candomblé daqui para você ver quem é que fica. E a partir daí surge um conceito que eu trabalho no livro, é de que sincretismo religioso tem a ver com sentimento. Então, com sentimento religioso. Então, é da relação que você estabelece com o seu sagrado. Então, de fato, tem momentos onde Inhansã ela é confundida com Santa Bárbara. Tem momentos onde Santa Bárbara ela é cultuada junto de Inhansã. E tem momentos onde a Santa Bárbara ela é incluída dentro do culto, sem transformação nenhuma, como a Santa Bárbara, simplesmente porque a história dela é uma história que se identifica com a história de Inhansã. Aquela mulher forte, aquela mulher guerreira, aquela mulher que foi até o fim com seu propósito e com seu objetivo. E eu acho que neste sentido, que nesse ponto, você tem histórias que se encontram. Bárbara, com seu testemunho de fé, que vai até o martírio, e Inhansã, que vai até o local onde seu esposo desaparece e ela se transforma num grande rio. Bom, já vamos ter histórias que ensinam mesmo, aqui, Júnior. Porque foram várias situações que você trouxe. Eu já quero ler o livro, já quero... de tudo que é um ensinamento. Por que eu perguntei de Santa Bárbara? Porque é essa confusão mesmo. As pessoas acreditam que é uma só. E você explicou muito bem essa distinção. Elas se unem pelo destino, né? Pela guerra, pela luta, né? Então isso é muito importante que as pessoas saibam. Olha, eu vou terminar porque eu sei que ela é sua amiga e ela não vai parar de falar. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu podia ficar falando com o Júnior e contar a história aqui o dia inteiro. Júnior, qual o momento mais marcante na sua trajetória como professor que você pensou em parar? Que eu pensei em parar... Teve alguma situação que te causou um desânimo? Não parar, mas olha, vou dar 2 passos para trás, vou recusar. Teve alguma situação que te causou um dissabor muito grande? Não. Eu nunca experimentei esse momento porque é aquilo que eu trouxe, né? A minha dívida ancestral foi algo que eu sempre tive comigo. Então, é como um ditado, por cima do medo, a coragem. Mas eu não lembro de nenhum momento eu ter tido medo. Porque assim, eu sempre fui muito acolhido. Então as pessoas, elas sempre me acolheram muito, né? Então, eu acho que esse acolhimento faz parte do nosso axé. Faz parte da nossa sorte, porque existe sorte, existe escolhas, existe sorte. O que é sorte? É você abraçar aquilo que é certo no momento certo. Porque tem pessoas aonde
que têm possibilidades de dar esse abraço, mas elas não têm coragem, elas não fazem isso. Então, isso é sorte, né? Então, olhando para a minha trajetória, eu nunca tive nenhum momento onde eu disse assim, eu vou parar, porque até no momento, quando eu fui mandado embora do seminário, porque eu fui mandado embora do seminário, né? Porque eu me iniciei, a justificativa foi que eu não me adequava a uma congregação de origem francesa, então desde aquele momento eu poderia desistir, porque eu estava de férias, eles me mandaram embora por telefone, então não teve uma conversa, então mandaram embora Então, uma por explicação telefone. plausível, né? A Na verdade, explicação foi essa. contaram uma história e tá tudo bem. Então nem naquele momento eu quis desistir, mas naquele momento eu contei também com a solidariedade da minha família, né? Das pessoas que te Das acolheram, pessoas né? que me acolheram. E aí eu fui crescendo, e hoje eu estou onde eu estou, com a consciência e com a obrigação de fazer também com que outras pessoas cheguem no lugar que eu cheguei, porque eu sei que o lugar que eu cheguei é um lugar muito longe e muito alto, né? Onde poucas pessoas conseguiram chegar. Eu fui o doutor em antropologia mais negro, mais jovem no país. Eu ganhei depois, posteriormente, com o meu pós-doutorado, um prêmio da Sociedade de Proteção à Ciência, né, SBPC, onde eu hoje tenho noção do tamanho daquele prêmio, né? Eu entrar no auditório com mais de 200 cientistas sociais aplaudido para receber o prêmio Érico Vanucci. Naquele momento eu não tinha noção do que era aquilo. Tem coisas na nossa vida quando a gente faz muito jovem que a gente acha que é normal, não tem noção. E ganhei também, né, a medalha Zumbi dos Palmares, né, que é a maior honraria da Câmara Municipal de Salvador, que me deixou também muito feliz e muito contente. E eu agradeço muito a Deus, aos meus orixás e às pessoas que sempre estiveram do meu lado e não largaram a minha mão. Vamos fazer uma outra pesquisa aqui, ou pedir uma história que ensina, né? Para jovens pesquisadores negros, né? Qual o ensinamento que você dá para que eles não percam essa essência cultural? Primeiro, insistir, né, na nossa história, nos nossos temas, porque os nossos temas ainda são temas muito caros. Porque no início dos anos 90, a gente se debruçava apenas sobre as questões raciais. Com o passar do tempo, nós passamos a nos debruçar sobre outras questões, como, por exemplo, questões de gênero, né? Questões ligadas ao mundo do trabalho. Então, estes ainda são temas que são muito caros para as populações negras, né? E são temas também que dentro da academia são temas que ainda se luta para poder, né, serem inseridos e tratados da maneira que deve ser tratado. Então, por exemplo, se a gente pensa nas chamadas medicinas não tradicionais, é outro desafio. Então, acho que nós, pesquisadores e pesquisadoras negras, devemos insistir que a nossa maneira de pensar é também um tipo de fazer ciência, porque o pensamento é universal, né? Nós pensamos a mesma coisa que as outras pessoas pensam, mas nós pensamos de maneira diferente. Um exemplo é que o nosso pensamento ele é inclusivo, não é um pensamento exclusivo. Então, essa maneira de pensar, essa abertura a outras ciências, a outras maneiras de produzirmos conhecimento, ainda é um desafio, né, para nós, homens e mulheres negros e negras. Então, nós, pesquisadores e pesquisadoras negras, temos que dar vozes, sobretudo, a essas populações que não conseguiram ainda chegar no local onde nós estamos. Então, isso é muito importante. Wilson, eu quero já estudar tudo que ele está ensinando, né? Obrigada por essas lições eternas que você trouxe. Para mim foi muito interessante e fiquei curiosa com alguns temas.
Na verdade, Então, o Júnior, né, é uma enciclopédia aí, porque já passou por tantas situações, por tantas histórias. E isso, sabe, o papo com ele, essa conversa com ele é interessante, porque ele trouxe novidades. E novidades que vão abrir a nossa mente. sim, Que vai sim. mudar o nosso modo de pensar. Então, muito obrigado por ter aceito esse convite. Olha, foi uma conversa assim, maravilhosa e vai ter que voltar novamente. Tem mais coisa que eu quero perguntar que eu deixei aqui. A Francisca fala que eu pergunto demais, mas você tem mais histórias para contar para as pessoas. Com certeza. Eu estou aqui autografando o livro para a Chica. Oba! Né? Falar da minha alegria, agradecer a Meg também pelo convite, reforçar também a importância da gente estar falando sobre nossas histórias, porque eu acredito que há outras histórias muito próximas da minha e de que a minha história, ao lado da história de outras pessoas, são histórias que vão de fato ensinar, nos empoderar e hoje, como se usa muito a palavra, ajudar no letramento racial. Que antes nós falávamos em consciência, hoje é letramento racial. Tá O que é Todo esse dia letramento muda, né? racial? É entender de fato como funciona esse racismo e produzir discursos de enfrentamento a esse racismo, e eu acrescentaria a esse ódio religioso. Então, para mim, isso aqui é um momento muito especial. O meu muito obrigado a vocês por abrir para mim esse espaço de escuta. E eu tenho certeza de que quem está nos ouvindo também tem alguma historinha que nos ensine alguma coisa, né? E que a minha história vai ajudar também outras histórias e fazer com que essas pessoas elas continuem seguindo, acreditando, né? Porque acreditando. A pior frase é dizer o racismo nunca vai acabar. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que nós estamos mais adiantados do que ontem, porque hoje nós podemos falar mais, nós podemos nos sentir acolhidos e acolhidas. Ok. Meg, obrigado pela Por companhia, mais um Por programa. mais um programa. E essa história realmente mexeu conosco, né? E espero que essa história traga para você também alguma coisa que acrescente na sua vida. Então, é isso. História É isso, olha, curta, compartilhe esse episódio, nos ajude a divulgar e espalhar conhecimento, né? Conhecimentos tão importantes. E muito importante ler essa leitura também desse livro, olha, né? Eu quero aqui, É ó. meu. Não é Ele autografou. Olha aqui, ó. É muito importante que não só para todas as religiões, né? Para você ter esse conhecimento mesmo, porque né? cultura é conhecimento, não tá ligado à religião. Bom, inscreva-se no Histórias que Ensinam no YouTube, para não perder os episódios, são semanais. Obrigada por ouvir o nosso podcast Histórias que Ensinam e até o próximo programa. Esperamos vocês, hein?